CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E a gente vai comentar agora sobre as situações, que a Câmara Municipal de Campo Grande está acompanhando em relação ao enfrentamento da Covid na capital. Vale destacar que em Campo Grande o índice de ocupação de leitos de UTI ultrapassa os 90% e a partir de amanhã, dia 1º, a Prefeitura também adotou novas regras, mais flexibilizando desta vez em relação ao setor comercial e alguns estabelecimentos específicos como restaurantes, enfim, shoppings também. E o nosso convidado de hoje é o vereador Lívio Leite, do PSDB, que é presidente da Comissão de Saúde e da Comissão de Enfrentamento à Pandemia na Câmara Municipal. Primeiramente, doutor Lívio, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Muito bom dia, Ginês. Bom dia aos teus colaboradores aqui do grupo RCN e todos os ouvintes da Rádio CBN. Um prazer estar aqui. Vereador, o senhor é presidente da Comissão de Saúde e também da comissão responsável de enfrentamento à pandemia e, claro, pela fiscalização no combate aí a tudo que vem sendo feito. Uma pergunta mais geral para a gente começar: qual que é o orçamento hoje, do ponto de vista da Câmara, e quanto desse orçamento já está sendo destinado às questões relacionadas à pandemia? Bom, a Prefeitura Municipal, ela recebeu aí do Ministério da Saúde, desde a época do ministro Mandetta, aproximadamente 54 milhões de reais para o enfrentamento à Covid, Isso a maior parte foi realmente transferida do governo federal para a Prefeitura Municipal de Campo Grande, O Estado também recebeu isso e distribuiu isso para todos os municípios. E a maior parte deles, cerca de 35 milhões de reais, foram distribuídas já ainda na gestão do ministro Mandetta. E está sendo utilizado para essas ações aí dentro do estado de calamidade aí aprovado, Aqui já vale uma observação, porque nesse momento que nós estamos hoje, de enfrentamento à Covid, nós estamos vivendo um momento bastante crítico do ponto de vista sanitário, Campo Grande nunca esteve numa situação tão ruim como está agora. E claro que essa fiscalização de orçamento, ela vai acontecer de uma maneira mais efetiva a partir do momento em que nós sairmos desse momento mais crítico, sanitário, e a situação do município começar a se regularizar desse ponto de vista de saúde, E aí as ações vão ser averiguadas com mais profundidade, nesse sentido. A própria Câmara está destinando algum valor, algum orçamento também para o combate à Covid? Sim, a Câmara fez duas ações importantes nesse sentido. A primeira foi a aprovação do Fundo Municipal de enfrentamento à Covid, que possibilita que a Prefeitura receba essas doações, de modo geral, e a Câmara já destinou um pouco mais de 3 milhões de reais, do 10º para a Prefeitura Municipal já utilizar. Isso já tem aproximadamente quase 3 meses, 2 meses e meio aproximadamente. Agora, a Câmara também está investindo, por exemplo, já que o senhor é vereador e é presidente da comissão da Câmara, porque a gente está falando de Câmara. Sim. Campanhas de conscientização. A gente percebe com frequência o prefeito dizendo que a população, de certa forma, muitos não entendem, não estão cumprindo o isolamento. A Câmara não poderia, por exemplo, focar numa campanha de conscientização, de orientação às pessoas neste momento? Sim, a Câmara fez isso não só através da formatação do seu site, um site específico para a epidemia, a pandemia, consolidando ali toda a legislação de maneira mais fácil para que a população possa ter acesso e ter a informação correta, porque infelizmente nós tivemos aí no início, principalmente, da epidemia, muita desinformação, muita matéria com crítica terrível, e a população acabava sendo desinformada. Além dessa criação do site, a Câmara está fazendo, através da comissão, as lives semanais, sempre trazendo as informações atualizadas epidemiológicas e de legislação, e trazendo sempre uma personalidade para debater e tirar essas dúvidas da população. Nós temos também
fomentamos um convênio com a Fiocruz, com a Cruz Vermelha e com a Defesa Civil, exatamente para facilitar também essa uniformização das informações para a nossa população. E fizemos alguns polos de atendimento, polos de formação de sentinelas nas regiões mais vulneráveis da cidade, né? Aqui a gente pode citar o Grande Lajeado, ali que tem uma população de abrangência de 24 mil pessoas, aproximadamente. Ali a gente tem 2 polos através da relação entre a Unidade Básica de Saúde, entre a comunidade, porque esse foi um pedido, nós fomos como Comissão de Enfrentamento à Covid convidados para várias dessas reuniões, para formação e fomento desses polos, para a criação de sentinelas civis, né, agentes comunitários civis, para que eles pudessem monitorar de mais de perto essa população, principalmente agora, porque é a população que vai mais sofrer com isso. Então, esses polos de atendimento formatados com a ajuda da Câmara Municipal tiveram basicamente 4 eixos. O primeiro, na época do auxílio emergencial, né, para facilitar a estrutura, para que as pessoas pudessem se cadastrar e receber esse auxílio emergencial, a produção e distribuição maciça de máscaras, a arrecadação de alimentos para aquela população bastante vulnerável e a formação dos sentinelas. O senhor disse que a fiscalização dos valores, das ações, serão feitas posteriormente, assim que a situação ficar mais tranquila. Em relação às ações da Prefeitura, em relação às medidas que vêm sendo adotadas, a gente percebe ali vários decretos na tentativa de acertar, imagino que seja nesse sentido, de acertar, de conter o avanço da doença. A Câmara avalia que todas as ações do prefeito estão em conformidade, estão de acordo, ou há críticas também? Como que a Câmara avalia todos esses decretos de vai, de vem, de flexibiliza, de endurece? Como que a Câmara está analisando isso tudo? Inês, a gente percebe muito, desde o início de março, nós fomos, como Comissão de Saúde, depois de implementada a Comissão Especial, nós já adentramos ao Comitê Municipal de Gerenciamento dessa crise, né, onde nós temos órgãos como o Ministério Público, né, tribunais de contas, os órgãos de controle de modo geral, as secretarias da Prefeitura. O que a gente tem avaliado? No início, por estarmos ao lado de um estado que era o epicentro, que é o estado de São Paulo, era o epicentro da doença, as medidas antecipatórias da Prefeitura foram importantes, tá? Foram importantes juntamente com o do governo do estado, né, de fechamento de aeroportos. Muitos dos pacientes que entraram aqui, nós recebemos pilotos da Air China, por exemplo, que estavam com Covid, né? Então, as barreiras sanitárias foram medidas acertadas, tá? Como a epidemia demorou para chegar aqui no nosso estado e na nossa cidade, as pessoas, não só a comunidade como um todo, mas os comerciantes, todo mundo acabou não acreditando que essa doença era desse jeito. Nesse momento, por exemplo, há necessidade de reduzir essa flexibilização. Não é o momento de nós flexibilizarmos, é o momento da gente restringir, da gente ter medidas, porque senão a gente não vai sair dessa de uma maneira mais tranquila. E é importante ficar claro que o mundo inteiro já comprovou que a questão do distanciamento é o que existe de melhor nesse sentido. Então, a gente entende que nesse momento, porque esses decretos são anunciados muitas vezes na live do prefeito aqui, essa é uma crítica que a gente tem feito, e essa decisão ela não vem para dentro do comitê gestor, isso acaba acontecendo de maneira às vezes unilateral, e a Câmara tem o papel de fazer essa cobrança, né, oficial e dentro do comitê, para que isso aconteça. Então hoje a gente entende que não é o momento dessa flexibilização, muito pelo contrário. Então a Câmara e a comissão, da qual o senhor é presidente, avalia que, por exemplo, no momento atual, o prefeito está indo na contramão do que deveria ser feito. Sim, nesse momento não existem indicadores técnicos, seja da ocupação de leitos, seja da quantidade de casos que está em ascendência, não existem indicadores científicos que determinem que essa flexibilização tenha que acontecer. Mas a Câmara não faz parte do Comitê Municipal? Sim, mas é importante também frisar que o Executivo é o responsável pelas medidas. Nós podemos... Então, o prefeito não é necessariamente obrigado a ouvir o comitê. Não, ele é o Executivo, é sobre ele que está o comando da cidade. Nós estamos, tanto é que existe a comissão científica aí de todos os médicos, todas as sociedades, indicando o que tem que ser feito, né? E a Câmara, por exemplo, como comissão, pode cobrar, pode colocar o seu ponto de vista dentro do comitê, o Ministério Público também. Até, às vezes, eu tenho a sensação de que
o Ministério Público vai acabar tomando, o Judiciário de modo geral vai acabar tomando medidas restritivas e obrigando a Prefeitura a cumprir essas medidas. Os vereadores, de certa forma, fizeram algum comunicado oficial ratificando essa postura de ser contra esse decreto que está sendo publicado hoje, inclusive foi publicado ontem e vai começar a vigorar a partir de amanhã? Na verdade, como o decreto foi anunciado ontem, né? Exato. A gente não teve nem tempo de fazer essa comunicação oficial, porque primeiro você precisa esperar essa publicação. Mas a Câmara tem se posicionado sempre muito a favor do que a ciência tem dito. Eu cito o exemplo, por exemplo, do retorno às aulas. O retorno às aulas das escolas particulares, nós participamos das 4 reuniões junto da Força Tarefa do Ministério Público, em que naquele momento a Câmara foi a única voz dissonante na abertura das escolas. Isso no início de junho, quando queriam colocar uma data para a abertura das escolas no dia 15 de julho. E nós fomos a única voz dissonante dizendo que não era o momento adequado, porque os casos estavam em crescimento. E naquele momento a gente falava até que, olha, a epidemia chegou há 10 dias no nosso estado e na nossa cidade. Então não é o momento. E a gente até tinha sugerido a retorno às aulas, se era para colocar uma data, era o 30 de agosto. Então veio uma nova reunião, entenderam, a própria prefeitura gostaria de ter aberto as escolas antes, né? O prefeito colocou essa disposição de, olha, por mim eu acho que a gente pode reabrir as escolas, mas não havia necessidade naquele momento, e o Ministério Público, numa reunião posterior já, no dia 24 de junho, também se posicionou realmente como a impossibilidade de abrir as escolas. Vereador, eu tô mais batendo em cima da questão dos novos decretos, porque é o que vai vigorar a partir de agora. Sim. Né? A gente já teve aí dezenas de decretos de rodoviária, de comércio, de fechou, de abriu, enfim. A gente está acompanhando isso. Às vezes são tantos decretos que as pessoas têm dificuldade em entender o que está acontecendo, o que está valendo. Né? Agora, por exemplo, a Câmara já, o senhor disse que vai esperar a publicação desse decreto, fazer uma análise e fazer aí uma posição à Prefeitura. O que vai ser recomendado do ponto de vista oficial da Comissão de Enfrentamento à Covid da Câmara em relação à Prefeitura? Vai ser feito esse comunicado, esse ofício formal à Prefeitura? Sim. A gente tem sempre adotado a postura dentro do ponto de vista sanitário. Não tem como a gente fugir disso, tá? Eu acho que hoje as medidas são todas nesse sentido. Então, por exemplo, qualquer medida, hoje, todo estabelecimento tem que trabalhar com plano de biossegurança, né? Todos eles já têm, a grande maioria deles, mais de 90% tem. É claro que a gente entende a pressão do setor econômico, que é importante também, e que isso tem que ser dosado a partir de dados técnicos, e é isso que a gente vai reforçar. Nós montamos na Câmara Municipal uma sala de monitoramento em tempo real, para que a gente tenha acesso, por exemplo, ao censo hospitalar dos leitos. E hoje a gente recebe diariamente, a gente tem essa informação, a taxa de ocupação, a taxa de mobilidade urbana dos bairros da cidade que estão com mais ou menos mobilidade, por exemplo. Então, a gente vai se basear nisso. Existe um critério muito objetivo, que é o índice de contaminados e o índice de morte e lotação de leitos. Isso é imutável, né? É claro que você pode ter o seguinte argumento: se você está testando mais, você vai ter mais contaminado. Ok, ótimo. E a gente testa pouco, o Brasil como um todo testa muito pouco. Agora, quando você tem uma taxa de lotação sem a perspectiva de abertura de leito de UTI, é preciso reduzir a mobilidade, seja com quais medidas forem. E entendo que, do ponto de vista do setor econômico, é mais controlado você, dentro de um estabelecimento comercial, seja ele um restaurante, seja ele uma loja, em que a loja, o próprio proprietário, por interesse também de manter a sua atividade econômica aberta, ela manter esse plano de biossegurança e fazer um controle, porque infelizmente quando você anda na periferia de Campo Grande é como se não existisse a Covid-19. Então a gente não vê a mesma preocupação. Claro, isso precisa da fiscalização e orientação e conscientização do poder público perante essa população, principalmente através das suas unidades básicas de saúde, dos centros de referência de assistência social, os CRAS. Então isso precisa, muito mais do que fiscalizar o setor econômico, que hoje também está penalizado, mas minimamente tem o seu plano de biossegurança. A orientação por parte dos funcionários de assistência social, de saúde, para essa população é muito importante nesse momento. Vereador, eu não quero falar de fiscalização, mas eu quero falar de recomendação.
Desses 54 bilhões que o senhor fala que a prefeitura já recebeu, 35 milhões já teriam sido aportados, investidos. Qual é a recomendação que a Câmara fez para a prefeitura? Olha, investe nisso, é melhor colocar dinheiro nisso. Quais foram as recomendações? Não, na verdade, essas recomendações, as determinações, é o executivo. É importante estabelecer esse papel. Ele toma as ações decisivas. Não, mas a Câmara pode recomendar. Sim, mas olha, veja bem, nesse momento, o que nós entendemos? Entendemos que, por exemplo, ele necessitava ampliar os leitos de UTI. Então ele fez um contrato guarda-chuva, contratando aí por aproximadamente 30% do valor da diária em hospitais privados. Então a gente tem aí vários hospitais privados. A Câmara concorda com essa contratação? Eu acho que sim. Nesse momento era importante essa decisão. Por quê? Porque a gente não sabia como a onda viria. É claro que isso foi feito lá no início, né? No início de abril aproximadamente, a gente participou ativamente disso. A gente não sabia, inclusive com o setor hoteleiro. A Câmara participou com o setor hoteleiro, por exemplo, para às vezes disponibilizar quarto de hotéis para colocar profissionais de saúde e até os idosos, né? Que estavam. A gente tem 2 instituições asilares, né? Que a gente pode, de longa permanência de idosos que estão aí no foco. Então, essa decisão de onde colocar é exclusiva do prefeito. A gente recomendou que a ampliação de leitos precisava acontecer naquele momento. Houve a recomendação. Essa recomendação de ampliação de leitos era essencial porque tudo aconteceu naquele momento. Uma outra recomendação que a gente fez através de uma videoconferência com 3 promotores, a doutora Filomena, o doutor Marcos Alex e mais um promotor, salvo engano, o doutor Humberto, sobre a compra de respiradores. A CESAL recebeu uma lista de propostas, né, de respiradores e prazo de entrega, valores, e naquele momento, isso foi final de maio, na segunda quinzena de maio, a prefeitura não tinha nenhum paciente internado em leito de UTI. E aí, naquele momento, como é que se justificaria, olha como a decisão do gestor é importante, como é que se justificaria uma compra num valor maior do que o mercado prevê, muitas vezes com a entrega para setembro, quer dizer, 90 dias depois, de um respirador, se você não tem nenhum paciente internado. Se você tem 30%, você tem leitos de hospitais privados, por exemplo, reservados para o paciente SUS que não estão sendo utilizados. Então foi decidido colegialmente ali, tanto com o Ministério Público, com a Secretaria de Saúde, com a Câmara, que não era o momento adequado da gente comprar, até porque se você suportasse aí um mês e meio, a situação do Brasil poderia realmente melhorar em outros estados e você poderia mobilizar ventiladores para cá ou fazer uma nova compra para aquisição disso. Então, é muito complexa essa situação. E quando a gente fala de fiscalização posterior, é porque a gente não tem ideia do montante que isso vai acontecer. Por exemplo, houve uma compra, um edital de chamamento para compra de máscaras, por exemplo. E foi uma empresa de Aquidauana que ganhou, que representava uma outra empresa de São Paulo. A Câmara interviu nesse momento porque a produção, o produto apresentado pela empresa naquela ocasião não correspondia às especificações do edital. Então foi recomendado realmente que esse chamamento não se concretizasse e realmente foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Agora, analisando o momento atual, vereador, pelo menos nos recursos já disponíveis, fora os que ainda virão, 19 milhões de reais. O senhor acredita que dá tempo agora de correr atrás do prejuízo, comprar equipamentos, montar novos leitos diante da demanda crescente e rápida que a capital vem enfrentando? A Secretaria Municipal ainda está conseguindo ampliar leitos. A gente não sabe até que ponto nós vamos conseguir ampliar essa quantidade de leitos para atender a população. Só que isso tem que vir em conjunto com as medidas restritivas, com as medidas de contenção. Porque se a mobilidade continuar acontecendo, independente do tratamento medicamentoso que se acredite funcionar ou não, esses casos vão continuar acontecendo e essa ocupação de leitos e a possível desassistência tem muita chance de acontecer, tá? Então hoje nós estamos numa capacidade limite. Nós temos aí 95% dos leitos públicos e temos 86% dos leitos públicos e privados ocupados. Então é uma taxa de ocupação realmente muito preocupante. Então há necessidade de expansão de leitos. O quanto isso vai acontecer, em que ritmo isso vai acontecer, a gente não sabe qual que é o potencial para que isso aconteça. E tem um fator muito importante e limitante. Não adianta você ampliar leitos se você não tiver profissionais de saúde para operá-los. Não é qualquer pessoa que pode operar um ventilador, por exemplo. Então, assim, esse treinamento de, às vezes, possíveis profissionais médicos de outras áreas para operar um respirador é o que pode acontecer.
Então tem todos esses fatores. De uma certa forma, Campo Grande já está próximo da limitação. Já está no limite, há mais de uma semana. Inclusive ontem, o pesquisador, médico, infectologista Júlio Croda participou da live do governo do estado e falou abertamente e claramente sobre a necessidade da capital. Ele defende, né, um lockdown, defende uma medida mais restritiva e afirma, como o senhor já disse aqui também, que na semana que vem podemos ter aí problemas de pessoas morrendo por falta de leitos. O que o senhor, particularmente, e o comitê, né, da Câmara avaliam sobre esse discurso do médico? Chinês, no final de semana passado, eu estava no Hospital Regional verificando todas as instalações. Naquele momento que eu estava lá no sábado pela manhã, estavam sendo abertos novos leitos lá no Hospital Regional, né? Inclusive de equipamentos, ventiladores doados por empresas parceiras, né? Que estão ali se ajudando. Aliás, nesse momento, muitas empresas ajudaram, né? Então, a gente entende que já há mais de uma semana nós já estamos nesse limite. Se uma instituição de longa permanência de idoso, por exemplo, tiver uma contaminação e essa contaminação realmente evoluir para a gravidade dos sintomas que a história natural da doença mostra, a capacidade de leitos de Campo Grande já era. Então, a gente não tem necessidade mais de reforçar isso, tá? Existe um plano B, que é o seguinte: quando você reduz a mobilidade, é mais, porque, claro, você reduz acidentes, você reduz todos os traumas decorrentes de violência. Um plano que pode ser utilizado são as salas cirúrgicas dos hospitais. As salas cirúrgicas dos hospitais que têm ventiladores, que têm uma certa capacidade de isolamento, elas podem ainda ser utilizadas para essa ampliação de leitos. Isso é importante, é uma quantidade grande que nós temos ainda na cidade. Então, a gente tem um corpo aí de anestesistas, um corpo de médicos intensivistas, cardiologistas, que podem ser utilizados. Então, e pode ser uma recomendação ao prefeito. Sim, não, isso já foi colocado em pauta já desde o início, tá? A gente já colocou isso como um plano B e eu penso que a Secretaria Municipal de Saúde tem isso como uma estratégia a ser adotada também, caso haja necessidade. Falando só para a gente encerrar, nós temos mais um minutinho, em relação à Câmara, que ações efetivamente, agora visando o ambiente interno, para reduzir ou para promover uma segurança ali, tanto para servidores quanto para os vereadores e quem visita a Câmara? Nós tivemos já desde o início, a Comissão de Saúde fez as recomendações para a mesa diretora fazer as medidas de biossegurança, de limitar o acesso ao público, de tirar todos os servidores do grupo de risco e nós fazermos as sessões com um layout diferente do plenário. E isso foi mantido durante 2 meses, a Câmara continuou funcionando para dar esse suporte da legislação que o prefeito porventura precisasse e a gente continuou sem nenhum caso de Covid-19. Entramos em recesso na outra semana. Através dessa ação, nós fizemos, ainda essa semana passada, destinamos carros, combustível e motorista para que a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura pudesse fazer testagem, um inquérito populacional de testagem da nossa população. Lá atrás, nós também disponibilizando mais de 35 carros, motorista, combustível para a vacinação dos acamados, são 3.300 acamados. Enfim, hoje nós não temos nenhum caso, mas só que nesse momento que a gente está vivendo, é recomendável que a gente realmente faça agora as atividades remotamente, porque nós já temos aí 3 vereadores com suspeita de Covid-19 e nós temos já servidores que se manifestaram semana passada também com a Covid-19, então há necessidade da gente adotar medidas um pouco mais de distanciamento. Eu quero agradecer ao doutor Lívio Leite, do PSDB, vereador, presidente da Comissão de Saúde e da Comissão de Enfrentamento à Pandemia na Câmara Municipal. Doutor Lívio, obrigado pela entrevista, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Chinês, parabéns pelo programa e pela CBN, o Grupo RC. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.